Estudos no livro de Jonas. O tema deste momento é o triunfo da graça. Vamos começar com um texto sagrado. Jonas, capítulo 3, versículos 5, 6 e 10. Diz assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Oremos. Obrigada, Jesus, pelo texto, pela tua graça, pela tua misericórdia. Fala aos nossos corações, aplica a palavra no nosso interior. Em Jesus, amém. Graça é um substituto oriundo do feminino, é um termo latino, gratia, oriunda-se daí. Significa benevolência, estima, favor que se dá, o que recebe, algo que se dispensa a outra pessoa. No significado teológico, é um dom gratuito, sobrenatural, dado por Deus para conceber, olha a palavra, conceber à humanidade todos os bens necessários à sua existência, subsistência e à sua salvação. Qual a motivação de Deus? Em primeiro lugar, a sua misericórdia, aquela compaixão, aquele estado de espírito que ele se compadece da miséria humana, do estado da humanidade em volta ao pecado. E o seu amor, o ato de querer o bem, não é um sentimento, é o ato de querer o bem, a disposição de se mover e abençoar. O resultado disto é uma iniciativa divina, própria de Deus, ainda que seja resposta a uma oração dos humanos, de cada um de nós. Assim, graça é um favor imerecido pelo homem, exclusivamente fruto da misericórdia e do amor divino. Precisamos nos deter nisso aí. Vamos ao texto. Jonas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Como já temos visto, a palavra do Senhor veio a Jonas no início do livro. E ele fugiu para Tarsis, não queria pregar aos ninivitas. E agora, apesar da rebeldia do seu servo, Deus está lhe dando uma oportunidade. Uma oportunidade para viver foi dada no capítulo 2, quando o Senhor mandou o peixe e este engoliu Jonas e passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Uma oportunidade para viver sua graça. E agora no capítulo 3 a palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas. Agora ele tem a oportunidade de rever o seu chamado como porta-voz de Deus aonde quer que ele o enviar, venha o enviar. E aqui temos Jonas, que recebeu graça da parte de Deus. Ele era um profeta rebelde. Quando se dispôs a ir para Tarsis, ele abriu mão do seu chamado como profeta do Senhor, da intimidade com Deus. E agora ele tem a oportunidade pela segunda vez de estar na presença do Senhor e ser o instrumento para as nações. No versículo seguinte, Jonas 3,3 diz assim: Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Cidade muito importante diante de Deus. Não somente é tamanho. Nínive era uma cidade metropolitana com aproximadamente 100 quilômetros de circunferência. Daqui para Canidé deve dar uns 130 quilômetros.
e não são terrenos a serem explorados e construídos. Era uma cidade metropolitana. Então era uma cidade razoavelmente grande na antiguidade. Mas Nínive não era importante diante de Deus só por causa do seu tamanho, a questão da sua geografia. Também propósito. O profeta Isaías tinha profecias a respeito de Nínive. Isaías capítulo 7, versículos 17 a 19 diz o seguinte: mas o Senhor farás vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todos nos vales profundos, nas pedras das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastilhos. Naquele dia, repartirá o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio. Até aqui. Há uma perspectiva, uma profecia, por intermédio do profeta Isaías, em que diz que o Senhor vai usar a Assíria, cuja capital é Nínive, como uma correção para o reino do norte, para Israel, chamada também de Efraim. Então, é interessante, é pertinente a gente perceber isso. Há um propósito de Deus para com esta nação. No capítulo 11, no capítulo 8, digamos, Isaías 8, no versículo 11 a 13, diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chamais conjuração a tudo quanto o povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, não tomeis isso por terrível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. O chamado de Deus é o arrependimento. E aí as coisas mudariam. Então há essa observação que não podemos esquecer. Esse chamado de Deus, de tal forma que ele usar a Assíria, cuja capital é Nínive, como uma correção para o reino do norte. Ainda em Jonas, capítulo 4, voltando ao nosso texto, versículo 11, a parte A, diz assim, o Senhor Deus falou: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas? Há um propósito. Deus sabia o que estava fazendo. Em Romanos, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 33, está posto o apóstolo Paulo nas suas meditações. Aqui é um louvor, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Fica posto que nós não compreendemos os caminhos de Deus por completo. A sua palavra vai nos revelando, desvendando o nosso entendimento. Jonas não tinha conhecimento de todas as coisas. Então, cabia a ele ter ouvido a voz do Senhor e feito, não questionado, feito o que ele mandou. Mas Jonas era um profeta em crise. E isto não é desculpa, era resultado da sua desobediência, da rebeldia que ele estava vivendo naquele momento. Em Jonas 3,4, voltando ao nosso texto, diz assim o texto:
Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Algumas versões diz destruídas. O que é isso? Subvertida significa uma coisa que deixou de aparecer, que sumiu, que foi afundada, arruinada completamente, destruído, algo que foi mergulhado. É isso que significa ser subvertido. E essa era a palavra do Senhor para aquela cidade. Para o israelita, nos dias de Jonas, o monte, seu território tinha montes e vales. O monte era um lugar seguro, trazia à memória deles o lugar da presença, possivelmente fazendo referência ao Monte Sinai. Então eles se sentiam seguros nos montes. Já o mar, aquele lugar em que as coisas eram afundadas, era um lugar tenebroso, um lugar de morte e sepultamento. Constantemente os salmistas falam sobre as águas tempestuosas como lugar de dificuldade, provação, tribulação e morte. Também 40 dias na Escritura nos lembra um lugar de provação. Nós temos o dilúvio em Gênesis 7:4, foram 40 dias, um momento de juízo e de provação. Nós temos Moisés no Sinai, Êxodo 34 e 28. Passou 40 dias sem comer e sem beber na presença de Deus e recebeu as tábuas dos mandamentos. Nós temos Elias, o profeta do Antigo Testamento, 1 Reis 19:8, fugindo rumo ao Sinai. E nós temos Jesus no início do seu ministério, Marcos 1:13, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então, 40 dias é um lugar de provação, é um local de luta. E o texto diz, no versículo 4, que a mensagem de Deus para Nínive, proclamada por Jonas, era ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída completamente. Subvertida do capá, a palavra usada aqui no hebraico é capar. Em Gênesis 19:25 faz referência, sendo utilizada essa mesma palavra, a Sodoma e Gomorra. Significa que Nínive seria totalmente destruída, desapareceria do mapa. Já em Jonas capítulo 5, a gente prosseguindo, capítulo 3, versículos 5-8, diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Assim, sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Houve um avivamento, um clamor tremendo naquela cidade, um arrependimento sincero. 3:5 diz que eles creram em Deus. É um milagre aquele povo crer em Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, um texto muito conhecido, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. À medida que Jonas apregoava aquele julgamento com prazo fixo, houve um arrependimento sincero, graça. A palavra frutificou no coração daquela cidade, inclusive dos seus líderes. Houve quebrantamento.
Isso é coisa do interior e a ação do Espírito Santo no coração humano. E como demonstrar? Eles demonstraram o seu quebrantamento com jejum, pano de saco. Eles tiraram suas roupas de rotina e vestiram panos humildes, o mais simples possível, pano de saco. E o texto diz no versículo 6 e 8 do capítulo 3, que tanto o povo como o rei assim o fez. O versículo 8 diz que eles fossem cobertos, à ordem do rei, de pano de saco, tanto os homens como os animais. Naqueles dias, aqueles povos antigos, persas também, costumavam incluir os animais em suas cerimônias de lamentação. Isso aqui é uma cerimônia de lamentação. E o rei de Nínive disse que cada um se convertesse do seu mau caminho. Foi um momento de reflexão, aquele jejum. No versículo 9 diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. É antropopatia essa linguagem, Deus se arrependerá. É atribuir a linguagem humana a Deus algo da linguagem humana, um sentimento humano. Certo é que os ninivitas demonstraram humildade diante de Deus. Eles não sabiam qual seria o resultado. Eles disseram, quem sabe, mas eles tentaram. O que nós aprendemos com isso? Com esse texto? Em primeiro lugar, que o poder de Deus supera a fraqueza do seu servo, de Jonas, o profeta. Ele é um profeta em crise e desobediente. Mas desde o início, todo o livro vem demonstrando a maravilha de Deus, o agir de Deus na sua vida, a sua graça. No primeiro momento, os marinheiros pagãos oraram e tiveram temor do Deus de Jonas. Agora a cidade pagã, embora o profeta fosse relutante e rebelde. O resultado dessa mensagem, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, foi 100% de conversão. Isso nos espanta. Como assim 100% de conversão? Toda a cidade, toda aquela geração se converteu. John MacArthur diz que é possível que o relato do que acontecera com Jonas, a questão do peixe, a tempestade, tenha chegado a Nínive mesmo antes do profeta. Isto não é algo comum de acontecer. E as pessoas viram. Certamente Jonas também falou sobre esse assunto. Ninguém consegue guardar um episódio, uma experiência dessa sem falar nada. Então, certamente, quando Jonas chegou em Nínive, e até ele mesmo pode ter falado, o episódio do peixe, o julgamento de Deus para com Jonas, o seu livramento, o fato de Deus o ter abençoado e ele ter sido engolido pelo peixe jogado lá nas praias perto de Jope, deve ter, o povo de Nínive deve ter tomado conhecimento. Uma outra coisa que se coloca, que uma carta coloca, acredita-se que o ácido do estômago, nosso estômago é cheio de ácidos para digerir os alimentos. Tem embranquecido a pele do rosto de Jonas. Isso corroborou para a veracidade do seu relato diante dos ninivitas. Deus tem os seus propósitos e Ele sabe como agir. E aquilo que está na sua mente, aquilo que está determinado por Ele, se cumpre. E Ele sabe como orquestrar todas as peças desse grande quebra-cabeça. Jonas alegrou-se na graça do Senhor, no livramento. No capítulo 2, ele faz uma oração envolta em salmos e é uma oração de ação de graça. Ele sabia que o Senhor o tinha livrado da morte. Ele começa a vislumbrar a sua volta ao
templo e canta e louva o Senhor. Porém, essa graça, essa misericórdia de Deus demonstrada para ele, por ele, o leva a arrependimento, perdão de pecados, por ele ter uma percepção defeituosa da realidade. Ele não quer o melhor para os ninivitas. Ele não consegue perdoar aquela nação. Ele só pensa em Israel. É interessante perceber que o Senhor está providenciando um encontro de Jonas com ele mesmo, com o Senhor. É isso que está acontecendo. Porque Jonas precisava enxergar que ele não praticara as mesmas obras malignas dos ninivitas por causa da proteção de Deus na sua vida. Mas o potencial humano da corrupção estava dentro dele. A Bíblia diz que o ser humano tende para o mal e que nós precisamos ser protegidos pela graça de Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 12, diz o seguinte: quer se concluir, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa percepção da santidade de Deus, da sua grandeza, da sua infinita misericórdia, de um lado, e do outro lado, a corrupção humana e a carência da misericórdia de Deus. Jonas tinha uma teologia defeituosa. Para ele, graça; para os outros, para Nínive, juízo. Nós concluímos até aqui que Jonas, naquele momento, estava tendo um encontro com a graça do Senhor. Deus providenciou todo este cenário para ele vivenciar o encontro com a graça. Isso é muito claro no texto, porque Deus queria corrigir a teologia de Jonas. Ele amava o seu servo. O Senhor é maravilhoso. A outra coisa que nós aprendemos é o caráter bondoso de Deus, que é claramente revelado neste livro. Em Jonas, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. Está aqui o caráter bondoso de Deus, apesar da violência daquela nação. Mas o Senhor estava dando uma oportunidade a Nínive. Em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8, está posto: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Está aqui o caráter bondoso de Deus. Se houvesse arrependimento, Deus não tinha interesse nem prazer em destruir aquela cidade, nem tampouco Jonas, nem qualquer um de nós, mas é necessário que haja arrependimento. Por isso foi anunciado o Evangelho em Nínive. Em Jeremias, ainda, capítulo 42, versículo 10,
Diz assim: se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Está aqui o Senhor dando oportunidade para Israel. Estava previsto desde Isaías que o Senhor viria punir os israelitas, o povo de Efraim, as 10 tribos do reino do norte, por conta do pecado. Mas o Senhor dá constantemente a oportunidade para arrependimento através dos seus servos, os profetas. E está sendo colocado isso diante de Nínive, porque Deus sabe o que Nínive tinha feito e ainda ia fazer. Deus estava dando oportunidade para aquela geração. Em 1 Timóteo, no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está aqui o caráter revelado de Deus. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, abandone os enganos do seu coração. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A oportunidade estava sendo dada aos ninivitas. Assim, o livro revela que Deus é soberano. Ele tem sido soberano e ele é soberano. O livro revela soberano sobre o vento, sobre a tempestade, sobre as sortes, sobre o peixe, os animais, sobre o coração humano, sobre a salvação, sobre as nações, mesmo as nações pagãs que não tinham conhecimento da sua pessoa. Concluímos que o pregador desmotivado, rebelde, às vezes até em pecado, não administra o resultado daquilo que ele prega, daquilo que ele diz sob o mandato do Senhor. Quem administra o resultado é Deus. 100% daquela geração se converteu. Esta história é verdade. Jesus deu testemunho sobre ela. Em Mateus, capítulo 12, versículos 39 a 41, diz assim: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo, com esta geração lhe a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus dá testemunho da sua pessoa diante daquela geração incrédula nos seus dias, utilizando o profeta Jonas. É verdade. Ele autentica a veracidade de Jonas como profeta naquele momento específico. A sua pregação sobre os ninivitas, a capital da Síria, o resultado, o arrependimento. E ele utiliza para demonstrar que assim como Jonas foi sepultado naquele mar e ressurgiu 3 dias naquelas praias, Jesus seria morto, passaria 3 dias no coração da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E a Escritura diz que é para salvar os seus, para perdão de pecados. Em Romanos, ainda em Romanos, capítulo 3, versículos 23, diz o seguinte:
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, sua misericórdia, o seu amor em ação, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos serão salvos, todos pecaram e estão à parte das obras de Deus, eles precisam. E a salvação, a redenção é através de Cristo Jesus. É preciso estar em Cristo. O versículo 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Jesus cumpriu toda a lei, viveu em justiça e recebeu os nossos pecados para que a justiça de Deus fosse executada e dá oportunidade aos que o receberem de serem perdoados. Nós somos perdoados naquilo que Cristo fez, nas suas obras. Ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso pregamos o Evangelho, porque não é fé por fé, não é fé em si mesmo, não é algo que você tem, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus é soberano e Ele tem prazer de exercer a sua bondade, distribuir da sua graça e nos alcançar, perdoando-nos e nos transformando. Amém? A Bíblia fala no texto bíblico lá do apóstolo Paulo que é de glória em glória que Ele vai nos transformando. E assim vamos nos afastando da maldade e o nosso coração é purificado no sangue de Jesus. Precisamos disso. Medite sobre essas palavras, sobre o triunfo da graça. Apegue-se ao Senhor Jesus e receba esse dom, esse presente, algo que não merecemos, mas que o Senhor dispensa pela sua misericórdia e o seu infinito amor. Não desperdice o seu tempo. Jesus é bom. Você, eu, todos precisamos nos achegar a Ele. E seguir a Jesus, se achegar a Ele, é obedecer os seus mandamentos. Está posto na Escritura. Amém? Até o próximo encontro. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Obrigada, Jesus, por esse momento. Que enquanto falamos, enquanto ouvimos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Continue operando nos nossos corações de tal forma que sejamos transformados mais e mais. Obrigada pelo Teu grande amor e a Tua infinita misericórdia. Abençoa as nossas vidas e nos transforma. Nos dá temor do Senhor. Não queremos cometer os mesmos erros de Jonas, mas queremos saber distribuir da Tua graça, ser canais de Deus, da graça. A Tua palavra diz: dai de graça, que de graça receberes. Nos ajuda a compreender essas coisas. Purifica a nossa teologia, que seja bíblica e de acordo com o Teu coração. Obrigada, Jesus, por isso. No Teu nome. Amém. Até a próxima.